Tarcísio rasgou de vez as vestes de moderado e assumiu o discurso golpista, olha, como ele ainda não havia feito. O que aconteceu? Ontem, lá naquela manifestação bolsonarista na Avenida Paulista, o governador de São Paulo, pela primeira vez, verbalizou que ninguém aguenta mais as tiranias de Alexandre de Moraes. Até então, ele fazia falas mais genéricas, superficiais, tidas como muito protocolares. Agora, ele rasgou essa vestimenta de moderado e assumiu, sim, todo o personagem golpista. Por quê? Querendo a bênção da família Bolsonaro para disputar as eleições de 2026. Ele vai rezar na cartilha exata do bolsonarismo, porque o maior medo de Tarcísio é se transformar num Dória. Não é alguém isolado, alguém que não tem o voto da esquerda e muito menos do bolsonarismo. O fato é que, com esse discurso radical que o Tarcísio assumiu agora, ele perde o eleitor de centro, moderado. Será que Tarcísio continua nessa toada? Eu acho que sim, viu? Por quê? Porque é o caminho político que, numa estratégia exclusivamente eleitoral, faz sentido. Agora, você sabe um momento em que você separa os homens dos meninos? É quando você tem uma encruzilhada em que você pega o caminho menos óbvio em prol de uma biografia. A biografia de Tarcísio está sendo escrita todos os dias. E com esse ato de ontem, em que ele radicaliza o golpismo, ele estimula o confronto institucional e exatamente por causa disso tomou um sapo inacreditável do Gilmar Mendes e, de acordo com gente muito bem informada, por exemplo, a jornalista Mônica Bergamo, causou descontentamento geral no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque Tarcísio, ele tinha os seus pleitos lá de governador de São Paulo muito bem recebidos pelo Supremo Tribunal Federal. Eles compreendiam, os magistrados, que Tarcísio prestava muito tributos, fazia muitas loas ao bolsonarismo por uma questão de gratidão política, mas que ele se comportaria institucionalmente falando, de outra forma. Não é o que os ministros viram agora neste 7 de setembro lá na Avenida Paulista. Isso, claro, causou uma decepção brutal junto aos magistrados e se o Tarcísio, nesse sentido, tenta acalmar os ânimos, em especial de Eduardo Bolsonaro, que ele não compreende porque o Eduardo o pegou para Cristo, e também do Carluxo, por outro lado, ele afasta um eleitor que pode ser decisivo numa eleição que tende a ser apertada em 2026, que é esse eleitor que não quer saber de golpe, não está nem aí para anistia e está preocupado com as questões da vida real. Ele também não é um eleitor satisfeito com Lula, ele não é um eleitor de esquerda, por quê? Tradicionalmente ele vota no centro democrático e ele não consegue que um candidato dessa bandeira, esse eleitor, chegue no segundo turno. Então ele sempre acaba optando, fazendo um voto de rejeição no segundo turno. Porque pensa, a lógica da eleição é essa, né? No primeiro turno você faz um voto afirmativo, aquele que você gostaria que fosse o seu eleito. Na hipótese de esse candidato que você escolheu em primeiro turno não chegar no segundo, o seu voto naturalmente será de rejeição. Por quê? Porque o que você endossou em primeiro turno não chegou lá. No segundo turno, você vai votar naquele que você rejeita menos. Nesse sentido, Tarcísio pega um caminho perigoso para o seu pleito presidencial, porque ele não agrada, abraçando de vez o radicalismo bolsonarista, esse eleitor de centro. Olha, a estratégia de Tarcísio está muito bem delineada. Falta só combinar aqui com algo ultra imprevisível, que é o humor da família Bolsonaro. E, principalmente, a disposição de Jair Bolsonaro passar adiante o bastão da liderança deste grupo político. Você acha que isso vai acontecer? Eu tenho sérias dúvidas, um receio, assim, uma leitura prévia de que não. Acho que Tarcísio está apostando suas fichas em cavalo errado. Mas aí, na boa, né? Isso aí é com ele. Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, segunda-feira, dia 8 de setembro de 2025. Eu começo na maciota no sapatinho, convidando você que pinta pela primeira vez aqui no canal, você que caiu por aqui de paraquedas, meu filho, minha filha, me deu o prazer, a honra de contar com sua nobre companhia, por favor, inscreva-se agora aqui no canal, sim, inscreva-se agora, clique no sininho, ative as notificações, é desse jeito, é dessa forma que o YouTube lhe avisa quando pinta vídeo novo por aqui, e pinta muito vídeo novo por aqui. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? É muito mole, mas principalmente é muito barato. O Clube de Membros na Fita, meu filho, o Clube de Membros agora
entre no Clube de Membros e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado, uberizado, que trabalha aqui no YouTube brasileiro. Precisamos do seu apoio, precisamos do seu suporte como financiador do trabalho jornalístico aqui exercido. Muito obrigado a todos e todas que são no Clube de Membros, vocês são simplesmente sensacionais. E hoje eu tenho um agradecimento gigante a fazer, pois temos um novo patrocínio aqui no canal. Eu estou falando da Nimochat. A Nimochat é a empresa que você precisa entrar em contato agora para parar de perder dinheiro no seu negócio. Por quê? Porque eles sistematizam, acaba com a bagunça do seu atendimento, do seu empreendimento via WhatsApp. Porque o que acontece? O cliente hoje ele quer agilidade total na resposta de WhatsApp. Ele quer mandar ser atendido rápido, com a resposta, com a informação, com o orçamento, e ele quer, dali, já fechar negócio. Se você, no seu empreendimento, demora a responder, ou dá aquela bagunça de que um responde, outro acha que está respondendo e não responde, aquela bagunça completa é você perdendo negócio, é você perdendo dinheiro. A Nimochat organiza o atendimento no mesmo número de 5, 10, 20 e até mais atendimentos simultâneos, no mesmo número. Você organiza tudo certinho. Cara, o QR Code está aqui na tela e é claro que tem uma benesse para você aqui do canal. Se você colocar o cupom de desconto Pablo Costa, tudo junto lá, Pablo Costa, você vai ganhar a taxa de instalação. Você não vai pagar isso. Você vai pegar o produto sem taxa de instalação. Meu amigo, Nimochat é a certeza de você ganhar mais com atendimento racionalizado no Zap. Não é robozinho, não. É um sistema de organização e método. Por favor, joga o QR Code aqui, conhece o produto dos caras, coloca o cupom de desconto Pablo Costa e venha fazer mais negócio, venha ganhar mais dinheiro com a Nimochat. Muito obrigado pelo apoio, pelo patrocínio, Nimochat. Valeu por confiar no jornalismo independente aqui do canal. E você, bora fechar um negócio com a Nimochat, né? Você vai ganhar dinheiro, meu filho. É isso que a gente tá falando. Bora voltar no tema do vídeo de hoje, que é a rasgada da vestimenta moderada de Tarcísio, visando a bênção de Bolsonaro e, claro, as reações no mundo político que isso proporciona. O ponto é que a pauta da anistia não ganhou a sociedade brasileira tal qual circula essa informação nos meios políticos. Existe uma desproporção do que a bolha dos políticos de direita falam sobre anistia e do que a maioria da população quer para a campanha de 2026 e para o futuro do Brasil. Toda a pesquisa está mostrando que essa é uma pauta de apoio minoritário na sociedade brasileira hoje, só interessa ao bolsonarismo. E por que que esses nomes à direita ficam aí todos falando de anistia, se não é algo que toca o coração do povo brasileiro em sua maioria? Porque somente com isso existe uma convicção desses nomes da direita tradicional brasileira que é impossível chegar ao segundo turno sem o apoio de Bolsonaro. Eles fizeram essa leitura e acham que não há espaço para alguém com um discurso de direita sem prestar genuflexão ao bolsonarismo. Essa é a leitura da direita. Certo ou errado são as raposas lá, os caciques estão tendo essa leitura. Então, cada um desses governadores fica se esforçando para ver quem é mais sabujo de Eduardo Bolsonaro. E ser sabujo de Bolsonaro, de Eduardo Bolsonaro, de Carluxo, é ser muito golpista. É isso que o Tarcísio está se revelando. Ele está colocando essa vestimenta que até então ele se preservava de entrar nesses debates, de ataques diretos, como ele fez ontem, e por isso mesmo recebeu uma dura resposta de Gilmar Mendes no seu Twitter, falando que não existe tirania de toga. O que existe, na verdade, é uma pacificação de nada com nada. Porque o que está acontecendo é um julgamento de pessoas que, de fato, comprovadamente, tentaram dar um golpe de Estado, impedindo aquele escolhido pelas urnas de tomar posse e governar. Até mesmo com morte de autoridades. A gente não está falando de pouca coisa, não. A gente está falando de algo, simbolicamente, muito relevante. E, exatamente por essa relevância, que o Supremo não pode arregar. Pensa, se não arregou para as pressões dos Estados Unidos, para o uso claramente equivocado de mecanismos de sanção contra pessoas que estão fazendo só o seu trabalho. O Alexandre de Moraes, por exemplo, o ministro da Saúde, Padilha, pessoas que estão recebendo punições dos Estados Unidos por influência, ação direta de Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo. Tarcísio, quando assume esse discurso e toma pancada do Supremo Tribunal Federal, contando agora com a antipatia de ministro, que para um governador sempre é um problema, ele visa
trazer o bolsonarismo para si e tentar, lá na frente, corrigir a rota do radicalismo para tentar alcançar esse eleitor mais centrista. O ponto é que aquela bandeira dos Estados Unidos gigantesca, num 7 de setembro, como se 4 de julho fosse, não, é 7 de setembro. E aquilo prejudica muito o Tarcísio junto a esse eleitorado que não, insisto, não está aí para anistia, ele não apoia a anistia e acha um absurdo autoridades brasileiras prestarem continência, baterem continência para a bandeira dos Estados Unidos, que supostos patriotas vestidos de verde e amarelo verguem a bandeira dos Estados Unidos, tal qual fizeram nas manifestações bolsonaristas de ontem. O ponto é que não tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo. Tarcísio está querendo a vida de solteiro e casado ao mesmo tempo. E a gente sabe que isso não dá certo. Isso é impossível. O que Tarcísio, na verdade, almeja é algo inalcançável. Por quê? Porque não tem como ser moderado e bolsonarista ao mesmo tempo. Eu gravei um vídeo muito tempo atrás aqui, que o título é Bolsonarismo Moderado. Você joga aí na busca do YouTube, você encontra, certo? Eu falei da impossibilidade do conflito óbvio entre essas duas palavras, bolsonarismo e moderado. O tempo passou e mostrou que a minha afirmação lá nesse vídeo estava certa. Tarcísio não consegue conciliar essas coisas. Por quê? Porque elas são uma mistura de água e óleo. Isso é impossível, não vai rolar. Mas eu quero saber a sua opinião. Por favor, comentários aqui embaixo. Diga-me o que você acha, diga-me o que você pensa. Chegou até aqui, é like, é joinha esperto, joinha que fortalece, joinha que faz o vídeo chegar mais longe. Deixa agora seu like, meu filho. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? Eu já falei do clube de membros atrás, mas caso queira, você pode mandar o seu valeu. Valeu essa gorjetinha aqui embaixo. Pei, valeu, gorjetinha na veia, gorjetinha na fita, ou você pode mandar o seu Pix. O Pix é pablocossa@gmail.com. Pix. Mande seu Pix e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado, uberizado brasileiro, meu filho. E claro, repetindo, reiterando, para você ganhar dinheiro, para você organizar seu atendimento no Zap, para você não perder venda no seu negócio, olha, Nimochat, o QR Code está na tela, vai lá, coloca Pablo Cossa como o cupom de desconto, que você vai ficar isento da taxa de instalação, beleza? Rapaziada, uma ótima segunda, uma excelente semana, e eu termino com aquele clássico, é nóis.